Seja bem-vindo de volta a esta Comissão Executiva. Hoje analisamos a questão dos Panama Papers com João Caiado Guerreiro e Manuel Alegria. João, há aqui uma questão que eu gostava que comentasse. É pena hoje não termos o Samuel Fernandes de Almeida, que é fiscalista e poderia também adicionar com certeza algo a esta conversa, mas coloca-se muito aqui a questão de, e quando surgem estes nomes e estas listas, não existe apenas um culpado, existem vários, e as sociedades de advogados são apontadas como um desses culpados. Há também aqui uma certa promiscuidade nestes negócios, ou não, com as sociedades de advogados? Mas, a minha profissão tem má reputação, não é? Desde aquela andota, não é o que é que são mil... Não, mas não há. O que é que são 1000 advogados no fundo do mar, um bom começo, é uma das... Portanto, nós temos as costas largas como advogados, estamos habituados a ser responsabilizados pelos crimes dos nossos clientes, temos que os defender e fazemos com brio e o melhor que sabemos, é uma parte essencial dos regimes livres, onde há liberdade. E temos costas largas, portanto, temos costas largas para servir de escape a coisas com as quais. Mas há sociedades de advogados que são especialistas nesta matéria, ou não? Há sociedades de advogados, muitas, que fazem, e a minha também faz, planeamento fiscal dentro dos limites da lei, como as empresas fazem, e a própria OCDE diz que o planeamento fiscal é uma parte essencial do investimento estrangeiro, ou seja, agora isso tem que se fazer de forma legal, e é por isso também que muitas destas coisas que estamos a falar aparecem têm 10, 12, 15 anos, porque quando isto foi transformado em legal, os conselheiros das empresas em questão disseram, olha, isto agora é ilegal, vocês têm que deixar de fazer isto e têm que fazer as coisas de outra maneira, eventualmente pagar mais impostos ou não pagar, procurar soluções diferentes, investir mais, usar mais determinados tipos de créditos fiscais, etc, etc, porque este jogo, muitas vezes, é um jogo de procurar para certo tipo de operações dentro das empresas. Por exemplo, se você quer fazer pesquisa e desenvolvimento, quer dizer, há zonas onde há créditos fiscais enormes para fazer pesquisas e desenvolvimento, você vai investir nessa zona. Se você quiser criar uma empresa de determinado tipo, se o fizer no interior do país, tem vantagens fiscais concedidas pelo governo português que não tem se o fizer em Lisboa. O planeamento fiscal é isso, é procurar dentro da lei aquilo que é possível fazer e que é ajustável à estratégia das empresas. Até porque este consórcio internacional, e segundo os números que mostra, esta atividade de abertura de sociedades em paraísos fiscais já foi muito maior daquilo que é hoje, não é? E nos arquivos da Mossack Fonseca, o pico ocorreu em 2005 e em 2015 o número é muito mais pequeno. Já compensou mais ter offshores, sobretudo em países como o Panamá? O que acontece é que as questões em termos do que é fiscalidade se alteraram muito e as empresas esforçam-se, e as sociedades de advogados também, por cumprir, esforçam-se e cumprem a lei, não é? Agora, há oportunidades que as grandes multinacionais aproveitam para mudarem as suas sedes para efeitos fiscais. Eu dou-lhe um exemplo. A Fiat tem a sede fiscal na Alemanha, na Holanda, sede para efeitos fiscais. Tem o centro nevrálgico de management em Itália e tem a sede, de facto, da Fiat Chrysler nos Estados Unidos. A sede de direito está nos Estados Unidos. Portanto, as empresas escolhem os sítios onde querem. Por exemplo, há muitas farmacêuticas na Irlanda, porque a Irlanda tem uma taxa de impostos muito baixa. Mas isto não é fugir aos impostos. Isto é procurar os sítios dentro da União Europeia ou dentro dos próprios Estados Unidos, onde a fiscalidade varia, que são mais favoráveis para determinadas operações. Isso é uma das razões que eu defendo há muitos anos, que Portugal devia ter taxas de imposto mais baixas para atrair investimento, em vez de insistir em ter taxas mais altas que a Espanha. E depois, dentro dos próprios países, há empresas. Há uns anos eram famosas as ETVEs em Espanha, hoje a Espanha tem outros veículos, a Inglaterra tem determinados veículos dentro da própria Inglaterra que não são tributados para determinadas atividades, não é? Assim como nós temos um regime que tem sido um grande sucesso para Portugal, tem atraído imenso investimento para Portugal, para os particulares, em que os estrangeiros que venham para cá viver beneficiam de uma isenção de IRS. Portanto, eles pagam impostos nos rendimentos que têm no seu país, de acordo com os tratados de participação, têm que pagar lá uma parte do imposto, mas em Portugal não pagam. E daquilo que ganharem em Portugal pagam apenas 20%.
E isso tem resultado bem para Portugal porque atrai imenso investimento e depois nós nestas coisas estamos a falar frequentemente de imposto direto. Portanto, o imposto indireto, portanto, o IVA, ou seja, no caso das empresas, o IVA e também a segurança social, os impostos aos trabalhadores, etc, etc, esses são razoavelmente parecidos e, portanto, isto é altamente compensatório para os países que os fazem. O Luxemburgo, que tem estado assim e sido assim muito acusado, é o país per capita mais rico do mundo. E não tem petróleo. Portanto, isto resulta. A razão porque eu dizia há bocado que estou extremamente cético relativamente a quer os Estados Unidos, quer a Inglaterra, que são dois dos principais beneficiários da existência destes regimes fiscais favoráveis, alguma vez permitam alterações no sentido de os tornarem eles menos competitivos, eu tenho as maiores dúvidas, porque a Inglaterra, este regime dos residentes não habituais que nós temos agora em Portugal há 3 ou 4 anos e que achamos que é um grande sucesso, existe em Inglaterra há 50 anos, não é? Mas o que não deixa de ser curioso é que há países europeus que já estão a reclamar contra essa situação em Portugal, como o caso da Finlândia, porque os reformados vêm todos para Portugal e depois não pagam impostos nem lá nem cá, sobre as pensões. Eles bem reclamam, eles reclamam contra Portugal. No fundo, isto é tal hipocrisia que falávamos há bocado. O que eu acho estranho é Portugal dar-lhes importância, porque eles também reclamam contra a Inglaterra e os Estados Unidos e esses estão-se a marimbar o que querem. Manuel Alegria, estas alterações de que falava o João Caiado Guerreiro, o que é que este escândalo, se é que pode, o que é que pode mudar no sistema financeiro mundial? Pode mudar alguma coisa ou não? Ou vai passar, vai durar algum tempo, até porque são muitos fecheiros e provavelmente vai durar algum tempo mudar, e depois vai ser para haver mudança é preciso haver vontade dessa mudança. E o que acontece às vezes é que fazem-se uns retoques, não é? Publicam-se uns princípios que procuram, digamos, colmatar algumas das questões que foram levantadas. E aquilo que o João há bocado falava, que parece que é realmente talvez uma das questões fundamentais, é o problema do privacidade versus transparência. Nós vivemos num mundo que parece que a transparência é o objetivo único que existe. Não é? Só que realmente a transparência deve ser interpretada na perspectiva de que ela não pode pôr em causa também o direito à privacidade que cada um tem. E não há dúvida que em muitas destas questões, e desculpa estar aqui numa casa de jornalismo, há uma tentação muito grande em fazer voyeurismo mais do que investigação. Ou seja, no fundo o público gosta e, no fundo, isso é uma tentação muito grande para quem, no fundo, tem que garantir, digamos, a sobrevivência dos meios de comunicação. E é muitas vezes o que se faz. Este voyeurismo, saber se o Sr. Fulano, se o Sr. Cicrano tem realmente algum telhado de vidro, é uma situação preocupante, porque realmente eu vejo isso a nível mesmo do corporate governance, etc. E acho que neste caso isso a transparência é um valor, mas não é um valor que deva sobrepor-se a outros valores. Está em nível de igualdade. Não é o único valor. E custa muitas das vezes ver que as empresas, quer dizer, sei lá, negócios que se estão a fazer, mesmo até do setor público, sei lá, uma privatização. Parece que à ala da transparência se pretende que todo o negócio que está a ser feito e que envolve sempre, digamos, alguma privacidade e alguma preservação, deva ser discutido na praça pública, não é? As ofertas, as propostas, as contrapropostas. Quer dizer, há coisas que realmente estão a ser levadas a extremos e há outra coisa muito que não importante. devem ser. E as pessoas ficaram com uma ideia desta questão da transparência, que transparência é o valor que deve presidir a tudo isto. E isso às vezes prejudica até a própria persecução do fim em vista, não é? E há um ponto muito importante, Manel, que vai exatamente ao encontro daquilo que o Manel diz, que é uma coisa, além do direito à privacidade, uma coisa é esse direito à privacidade ser quebrado por obrigações de revelação a determinadas autoridades, como por exemplo a autoridade tributária, também elas obrigadas à confidencialidade de determinados dados. Outra coisa é ter que os revelar para o público. É que são duas coisas completamente diferentes. Porque muitas destas coisas que nós estamos a falar agora, já há muito tempo, e tem havido uma grande evolução nesse sentido, e é por isso que, de um modo geral, não aparecem coisas recentes nestes Panama Papers, não aparecem porque se deixaram de fazer, como você dizia há bocado, deixaram-se de fazer porque a lei mudou, e de facto na área tributária foi feito um trabalho muito importante para reduzir a evasão fiscal pela AT e pelas autoridades internacionais. Agora, a outra questão é depois ter que revelar para toda a gente que se fizeram as operações, porque hoje em dia também há um problema que é assim.
Vamos ver, há 20 ou 30 ou 40 anos atrás fazia-se uma transação, aquilo era uma transferência bancária, as coisas muitas vezes eram pagas em dinheiro em transações mais pequenas. Se você fosse à mercearia da esquina comprar 3 pacotes de maçãs, não ficava nada registado, quer dizer, pagava a mercearia, ia-se embora, a sua privacidade estava assegurada. Hoje em dia não. Tem fatura, tem uma câmara à entrada que também guarda a imagem por questões de segurança, tem não sei o quê, tem não sei o que mais. Portanto, qualquer transação hoje em dia, as pessoas estão expostas a uma exposição extraordinária, todos nós, só por andarmos na rua, que não havia, e depois toda essa informação é guardada. E já nem falo que quando navegamos na internet, todos aqueles sítios que nós navegamos registam aquilo que nós andamos a fazer para depois usarem e venderem essa informação. Estou a falar do famoso Big Data. Mas, portanto, há questões de privacidade que se põem cada vez mais seriamente, até porque o nosso espaço de privacidade é cada vez menor. E uma questão é a necessidade de revelar às autoridades ou a obrigatoriedade de revelar às autoridades. E, por exemplo, na área fiscal, hoje em dia já é tudo revelado e mais alguma coisa, não só em Portugal, como em todos os países europeus. As autoridades já têm maneira de comunicar umas com as outras e, portanto, nós notamos que há muito pouco destes paraísos fiscais que tenham aparecido, pelo menos até agora, e que tenham sido usados recentemente. Quer dizer, são casos muito pequenos. As autoridades aqui com as operações Furacão e Monte Branco, etc., etc., também tiveram um papel importante de moralização e das pessoas perceberem que aquilo era mesmo para acabar. Outra questão é a necessidade, depois, fora dessas áreas, de garantir privacidade, não é? Porque se revela às autoridades é uma coisa, revelar para toda a gente e para todo o público é outra, não é? Mas é isso é que eu não vejo condenar, porque efetivamente, quando uma instituição como este consórcio de jornalistas divulga esta informação, ou quando veio a público também por uma fuga de informação a lista VIP ou outras questões, se isso não é uma ação que viola a privacidade, ou seja, que deve ser posta no mesmo nível de avaliação quando existe eventualmente uma necessidade de aumentar a transparência de um determinado tipo de ação. Porque realmente uma coisa é as autoridades, os reguladores, etc., que têm que ter a informação para poderem tratar e para poderem fazer as suas avaliações. Outra coisa, digamos, depois é a exposição a que estamos sujeitos, não porque qualquer dessas instituições tenha o dever de divulgar publicamente, mas porque há fugas de informação. Mas essa privacidade não é um essa... preço a pagar para revelar aqueles que efetivamente fazem isto de forma danosa. Isso é capaz de ser o problema da garrafa meio cheia ou meio vazia, quer dizer, eu posso olhar isso para várias histórias. É evidente se me diz assim, não, isto é que vai moralizar o mundo, é isto que vai mudar os comportamentos das pessoas. Pois estou convencido que em muitas situações isto acaba por moralizar as pessoas. Isto é uma questão que em termos de economia se chama teoria dos jogos. Nós avaliamos a probabilidade de escaparmos relativamente à penalização que nos cabe se formos descobertos, não é? Portanto, eu aqui tenho que perceber realmente que talvez neste momento seja preferível eu cumprir a ser sujeito a uma situação de escrutínio público caso, pode melhorar. E, portanto, pode vir a melhorar por aí. Por outro lado, isto pode provocar uma situação de autodefesa. Ou seja, quem tinha provavelmente condições dentro da legalidade para desenvolver, investir, etc., ficar agora, neste momento, numa situação de wait and see. Quer dizer, amanhã posso até fazer um excelente negócio, vou fazer um investimento num país fiscal, mas que é legal, etc. Agora, depois não estou disponível para isso porque não quero vir amanhã na primeira página dos jornais. Acha que isto pode retrair o investimento? Exato, na Europa? pode retrair não só o investimento, como o desenvolvimento económico, como até um conjunto de iniciativas de caráter... Nunca foi negado que a Auto-Europa é detida por duas sociedades sediadas em paraísos fiscais. Pode ter mudado recentemente, mas durante muitos anos foi assim. E certamente que estas empresas o fizeram legitimamente e com legalidade. Portanto, é preciso ter alguma atenção no combate e não podemos enfocar estas coisas todas. Os crimes fiscais são crimes técnicos porque a lei define, não estamos a falar de crimes de sangue. Não estamos a falar de coisas... Por exemplo, uma das coisas mais sérias que os Panama Papers podem trazer são, de facto, as questões da corrupção, onde há... assim, se de facto já se fez um trabalho extraordinário
para reduzir a evasão fiscal, e ela está hoje muito reduzida, esse trabalho está todo por fazer nesta questão da corrupção, na questão do financiamento dos partidos, na questão do financiamento dos partidos, na questão do financiamento dos partidos não só em Portugal, mas também noutros países, e na questão do financiamento dos partidos, que é uma coisa que preocupa pouco os portugueses e preocupa pouco os europeus, preocupa muito os americanos por razões diferentes, que é a questão do financiamento dos partidos por potências estrangeiras, interessadas que chegam ao poder este país aqui. O caso do Podemos, em Espanha, é um bom exemplo, não é? Podemos é financiado fortemente, pelo menos 7 milhões terão passado pela Venezuela a caminho de um partido, por um governo ditatorial, não é? Porque as democracias têm que se defender contra estas coisas, não é? E, portanto, aqui há um trabalho muito grande a fazer nesta área política da corrupção, e isso é uma das coisas que os Panama Papers vêm pôr em evidência mais. Porque as questões com as empresas, até pela necessidade fiscal, estão a ser tratadas e com os cidadãos. Mas essa não é a melhor coisa que vai ser exposta. O ex-ministro das Finanças, Vítor Gaspar, já comentou este caso e dizia precisamente que era um caso inaceitável no momento em que o mundo atravessa um período de dificuldades económicas. Não é precisamente isso que é preciso expor? Pois, é inaceitável, certamente, mas o mundo que atravessa as dificuldades económicas e moderadas é a Europa. Os Estados Unidos estão bem, recomendam-se. Os chineses estão ótimos e uma série de outros países estão ótimos e não estão muito interessados nisto. Nós depois também temos este problema de competitividade global, que é, agora não estou a falar da corrupção, estou a falar da questão fiscal, que é, se nós tentarmos ser mais papistas que os papas, que o Papa, acabamos muito pobrezinhos, não é? Enquanto os outros enriquecem. Aliás, nós temos visto que os países que aplicam muito menos destas regras, que são os países asiáticos, são os países que mais crescem, que mais emprego criam e onde os níveis de vida vão melhorando sistematicamente muito mais, não é? Portanto, também temos que ter atenção a não criar normas a mais e obstáculos a mais à criação de emprego, de postos de trabalho e de postos de trabalho bem pagos no continente europeu. São balanços e equilíbrios que têm que ser vistos com muita tranquilidade e muita serenidade e muita atenção. A Europa já tem taxas de desemprego muito elevadas versus, por exemplo, taxas de desemprego muito baixas nos Estados Unidos. Isso tem a ver em boa parte com a tributação sobre o trabalho. Tem a ver também, em boa parte, com uma série de regras ambientais e uma série de regras para construir fábricas que podem ter sido exageradas e que levaram a uma desindustrialização da Europa. E isso também são problemas, não é? Quer dizer, nós não podemos tornar as empresas, e elas já são em parte por pressão burocrática na Europa, em órgãos de resposta à burocracia, não é? Temos que ter algum cuidado com isso. Uma coisa é lutar contra a criminalidade, contra a evasão fiscal, contra a corrupção. Estas coisas são importantíssimas e eu julgo que dos Panama Papers o que vai resultar, ou o que parece ser mais importante, e continua-se a falar de ministros portugueses envolvidos, é esta questão de lutar contra a corrupção. Mas é preciso querer fazê-lo seriamente. Eu digo-lhe já, em Portugal não há uma vontade séria de lutar contra a corrupção nos níveis mais elevados. Não é uma preocupação que você encontra nos nossos políticos. E sem essa preocupação, essa luta fica em glória? Sem essa preocupação, essa luta fica em glória. Quer dizer, desvia-se a coisa logo para a evasão fiscal, que é para desviar a atenção, arranja-se um voyeurismo ou 2 ou 3 casos, o senhor que fez não sei o quê, ou aquele conhecido que tinha não sei o que mais, e afastamos de um dos verdadeiros problemas e de um dos problemas mais sérios que corrói as democracias do sul da Europa, que é precisamente esta questão da corrupção. Mas em relação a isso, há duas questões aí. Uma delas é uma das críticas, ou pelo menos uma das observações que eu tenho ouvido sobre estes Panama Papers, é de que nada disto é surpreendente. As pessoas dizem, mas porquê é que as pessoas estão tão surpreendidas de aparecer agora esta informação? É que diz uma coisa Toda a gente sabe, ou saberia, talvez não tenha havido, digamos, a preocupação de quantificar ou de personalizar ou de identificar, mas que toda a gente sabe que estas situações eram reais. Depois, na questão da corrupção, eu estou de acordo consigo, mas, não é? Manel, deixa-me dizer uma coisa. Porque países, por exemplo... Eu surpreendo-me muito quem não fique surpreendido. Eu surpreendo-me quem não fique surpreendido, porque é assim, ou é aquela ideia popularucha de que, e completamente injusta de que eles são todos uns corruptos e são todos uns aldrabões, que é uma ideia completamente falsa, porque a maior parte das pessoas são largamente honestas, a larguíssima maioria dos portugueses são honestíssimos. Há de facto uma minoria de corruptos, também tem que haver, mas é uma minoria, e é preciso deixar isso claro. E é aquela ideia, e então já nada nos surpreende, porque já não nos surpreende com nada, porque achamos que eles são todos uns malandros, e isso é um completo disparate. Ou então,
nós, pessoas normais, mesmo informadas, temos que ficar surpreendidos, não é? E é natural que se fique surpreendido. Se você me disser que eu esperaria a revelação de que certas pessoas receberam certas quantias ocupando determinados cargos ou tendo ocupado, eu não esperava nada. Sim, nesse aspecto de saber quem foi que fez ou isso, enfim, provavelmente surpreende, porque as pessoas não também é só quem foi que fez, é saber que Agora, fizeram. que existe este modelo, digamos, de comportamento, acho que toda a gente sabe que ele existe, claro, quando vem a lume. Outra coisa, realmente na corrupção tem a ver com situações que têm, essas sim, por exemplo, o que se passa no Brasil neste momento, realmente um dos chamados BRICS, não é? Um país com crescimento de todo e que hoje está numa situação extremamente difícil. Paralisado, porque efetivamente o que se constata é que hoje em dia o expediente de recurso a este tipo de comportamentos em que empresas e políticos se misturam, digamos, nos interesses pessoais e egoístas, aí realmente essa é a questão. Eu também já não estou tão de acordo quando você diz que em Portugal se faz pouco contra a corrupção, ou para combater a corrupção. Tirando o Ministério Público, quase ninguém faz nada. Eu acho que ainda aí um pouco de encontro àquilo que Eduardo dizia há bocado, este tipo de, ultimamente, estes processos que têm vindo a lume, têm resolvido ou contribuído para uma moralização, mas foi se por quisermos, isso que eu excepcionei o Ministério Público. O que eu moralização, digo é que, a nível legislativo e político, não há vontade de seguir os modelos legislativos. Mas são as próprias pessoas, são os próprios cidadãos que chegam à conclusão de que é preferível, muitas das vezes, evitar certo tipo de comportamentos. É claro, corremos, normalmente, quando estamos doentes, normalmente exageramos no tratamento, não é? E o que acontece é que, provavelmente, vai haver aqui um excesso de cautela que pode prejudicar depois, provavelmente, o desenvolvimento, não é? E a tomada de decisão. Mas, senhores, vamos com certeza falar mais vezes sobre este tema, até porque é um tema que vai continuar por mais algum tempo. Muito obrigado pela vossa presença. Já sabe, o Comissão Executiva regressa amanhã, à mesma hora. Até lá, conto consigo.